Olá, turma, aqui quem fala é o professor Alexander e no vídeo de hoje eu vou resolver as questões 29 e 30 do nosso livro de circuitos elétricos. Essas questões são as questões 29 e 30 da unidade 1 do nosso material de estudo, né? Mas que representam a unidade 5 do livro do Boylestad. Então eu vou resolver essas questões aqui, ó, a 29 e a 30 nessa aula, tá? Bem, então eu trouxe para cá, né, os circuitos da questão 29 e 30. Essas duas questões, elas são bem parecidas, né? Vamos resolver primeiro a 29, depois a 30. Mas essa questão é uma questão bem importante de vocês entenderem, porque ela vai fazer com que a gente fique refletindo qual é o potencial elétrico, qual é a diferença de potencial, qual é a corrente, qual o impacto que a resistência tem nisso, que é um exercício muito importante depois, quando vocês forem, por exemplo, analisar um circuito elétrico ou um circuito eletrônico, né? Então, esse exercício, esses dois, né, eles são bem importantes nesse sentido, porque eles acabam estimulando a gente a fazer uma reflexão sobre esses parâmetros elétricos, tá? Então, vamos lá. Vamos começar pela questão 29. Ela pede para a gente determinar V0, V4, V7, V10, V23, V30, V67, V56 e a corrente I, tanto o módulo quanto o sentido dela. Mas vamos fazer uma análise completa, né, desse circuito? Vamos começar aqui do V0, né, já que ele quer que a gente comece pelo V0. Então o V0 é o potencial elétrico nesse ponto, né? Ora, como ele está ligado ao terra, então o potencial dele é igual ao potencial do terra, então V0 é igual a zero, né? O potencial do terra é zero. Se a gente quiser saber quem é V1, V1 é 20, né? Que é o potencial aqui ligado a ele, é 20, então V1 é 20. V2 é menos 2, né? Aqui nós temos uma resistência e aqui o V3 é menos 8. Ou seja, nesse ponto a gente já consegue calcular qual é a corrente. Então, se a gente quiser, a gente já pode calcular a corrente. Como que a gente calcula a corrente? Primeiro, a corrente ela sempre vai no sentido do menor potencial. O menor potencial é o menos 8, né? Porque é negativo. Menos 8 é menor do que menos 2. Então, o menor potencial é menos 8. Significa que eu já sei que a corrente vai nesse sentido aqui, ó. A corrente ela vai no sentido do menos 8, tá? E aí, como é que a gente faria para calcular essa corrente? A gente sabe que a diferença de potencial é igual a corrente vezes a resistência. A diferença de potencial aqui nessa resistência daqui seria tem que ser a maior tensão menos a menor tensão, né? Então, seria o menos 2, que é o maior, né? Menos a menor, menos 8. Essa diferença de potencial aqui vai dar menos 2 mais 8, que é igual a 6. Então, a diferença de potencial, ou a tensão, né? Aqui nessa resistência é de 6 volts, beleza? E a gente sabe que a tensão é igual a resistência vezes a corrente. A gente tem que a tensão é 6, a resistência é 4, e aí fica só o I, que é o que a gente quer calcular, que é a nossa incógnita dessa questão, né? E aí, isolando o I, né? Então, colocando o I é igual a 6 dividido por 4, nós vamos ter a corrente I igual a 1,5 ampere. E qual é o sentido dela? Para cima, né? A gente já está vendo ali na figura que é para cima, porque a corrente vai sempre no sentido da queda de tensão, do maior potencial para o menor potencial. Então, com isso, a gente já obteve também a corrente. Quem é o V4? Ó? Então, outra coisa que a gente quer descobrir é quem é o V4. O V3 é menos 8, né? Ele não pediu, mas se a gente quisesse saber, V3 é menos 8, V2 é menos 2, tá? E com essa diferença de potencial, a gente conseguiu calcular a corrente de 1,5 ampere. E aí, vamos lá. Então, quem é V4? Que é uma das coisas que ele quer saber. Ele quis saber quem é o V0, que a gente já calculou. Ele quis saber quem é a corrente, que a gente também já calculou. E ele também quer saber agora quem é o V4, que é esse potencial aqui. É bem parecido com o raciocínio que a gente fez aqui para calcular a corrente. Só que dessa vez a gente tem a corrente, né? E ó, a corrente ela tá para a direita. Lembrando que a corrente sempre vai no sentido do menor potencial. Então eu sei que V4 é maior do que menos 2. Qual é a diferença de potencial aqui? Eu teria que fazer o V4, para saber essa diferença de potencial, eu teria que fazer o V4 menos 2. Essa daqui é a diferença de potencial, é a tensão que vai estar atuando sobre esse resistor aqui de 2 kΩ, né? Esse resultado tem que ser igual a
a corrente vezes a resistência, né? A gente aqui botou resistência vezes corrente. Então, a resistência vezes a corrente. A resistência é de 2K e a corrente é de vezes 6 mili. Aí a gente pode cortar, ó, vou cortar aqui o quilo, que é 1000, e o mili é dividir por 1000, né? Então, eu posso cortar um com o outro. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes 6, que dá 12 volts. Ou seja, se a gente fizesse o 2K vezes 6, a gente saberia qual foi a queda de tensão. 6 vezes 2 dá 12 volts. Teve uma queda de tensão de 12 volts. E aí a pergunta é essa. Eu tinha um potencial. Tive uma queda e ele foi para menos 2. Qual era então esse potencial? Qual é esse valor de potencial que quando eu subtraio 12, ele dá menos 2? Esse valor é 10, né? Então a gente já sabe que esse valor é 10. Mas fazendo aqui as contas, a gente teria então que o V4 menos menos 2 dá mais 2. V4 mais 2 é igual a 12. E aí, né, passa o 2 para o outro lado subtraindo, 12 menos 2 dá 10. Mas a lógica é essa. Eu tenho que ter 10 aqui para quando eu tiver essa queda de 12 volts, dar o menos 2, que é o potencial aqui no ponto 5. Qual é o Então, aqui a gente calculou o V4, que foi mais uma coisa que ele pediu. Quem é o V7? Repara que o V6 é 4 volts. Não tem nenhuma resistência aqui. Se não tem resistência, então aqui também vai ser 4 volts. Não tem resistência, não tem queda de tensão. O potencial de 4 vai se manter como 4 aqui. Então o V7 é igual a 4 volts. Então a gente já calculou também o V7. Agora vamos para as diferenças de potencial. Ele quer saber quem é V10, quem é V23, quem é V30 e quem é V67. Então eu vou fazer lá. O V10 é o isso é igual a V1 menos V0. E aí quem é V1? V1 é 20, menos o V0 é 0, então isso aqui vai dar 20, beleza? Então é só fazer a diferença de potencial. V10 é a diferença de potencial, DDP, né? Que é fazer um menos o outro. Então, ó, calculamos o V10. Quem é o V23? V23 é V2 menos V3. Então, eu tenho que fazer menos 2 menos menos 8. Então, isso vai dar menos 2 mais 8, que vai dar 6, né? 6 volts. Então, isso daqui é o V23. Então, também calculamos o V23. Quem é o V30? V30 é o V3 menos V0. O V3 é menos 8. Menos 8 menos 0 vai dar menos 8. Então, menos 8 volts é o nosso V30. Então, também já calculamos ele. E o V67 é o V6 menos o V7. Note, ó, que o V6 é 4 e o V7 é 4. 4 menos 4 vai dar 0. Não tem diferença de potencial. Não tem resistência, né? Não tem queda de tensão. O potencial é o mesmo, então a diferença de potencial vai dar 0. Então, o V67 é igual a 0 volts. E, finalmente, para terminar a questão 29, quem é o V56? O V56 é o V5 menos o V6. Então, o V5 é menos 2, menos o V6, que é 4, menos 2 menos 4, que vai dar menos 6 volts. Então, esse daqui é o nosso V56, e com isso a gente fez a questão 29. Então, note que a gente foi trabalhando com essas regrinhas de ver o potencial, comparar, calcular corrente, calculamos diferença de potencial. Tudo isso é parte dos conceitos básicos de circuitos elétricos que vocês vão usar daqui para frente, para analisar qualquer que seja o circuito. Inclusive depois circuitos eletrônicos em disciplinas posteriores, tá? E aí, seguindo, né, aproveitando então já esse embalo, vamos já fazer a questão 30. E aí a questão 30, ele quer que a gente determine V0, V03, V2, V23, V12 e a corrente I. Deixa eu tirar isso aqui só para a gente marcar o que a gente já tiver calculado, né? Então nós temos aqui, ó, que o V0, ó, V0, que é esse potencial aqui, ele é igual a esse potencial aqui, porque não tem queda de tensão. E esse potencial é 0, né? Porque está no terra. Então eu já estou vendo que V0, só olhando para essa figura, eu já vejo que o V0 é igual a 0. Então a gente já calculou o V0, que é uma das coisas que ele quer. Então já temos aqui o V0. Deixa eu melhorar aqui. V0. É igual a 0, porque esse potencial aqui, que é o potencial de V0, é igual a esse potencial, que é igual a esse. Não tem resistência, não teve queda de tensão. Então o potencial é o mesmo. Como eu tenho aqui a referência do terra, que é 0, então todo
Em todo esse espaço daqui, o nosso potencial é zero. Agora, vindo daqui para V1, aqui é V1, né? Então, aqui é nosso V1. Vindo aqui para V1, a gente teve uma elevação de tensão. Ó. Aqui é mais, aqui é menos. Né? Essa linha maior representa o positivo, né? E aqui a linha menor representa o negativo. Então, a gente tinha um potencial de zero, tem uma fonte de 20 volts. O que isso vai fazer? Vai elevar, então, essa tensão em 20 volts. Então, a gente tinha uma tensão de zero, mais 20. A tensão aqui em V1 vem para 20 volts. Ele não pediu quem é V1, né? Mas, enfim, calculamos, né? Então, se ele tivesse pedido, a gente saberia calcular. Então, é 0, veio para cá, é 20. Só que ele quer saber quem é a corrente, né? Então, uma das coisas que ele está pedindo é a corrente. Note que a gente tem o valor da corrente, é 5 mA. Esse 5 mA, ele vai circular por esse ramo daqui, né? Não tem um outro caminho para ele seguir. Se não tem um outro caminho para ele seguir, então esse 5 mA ele vai percorrer justamente esse ramo que nós temos. Ora, significa que se toda a corrente de 5 mA está fluindo por esse ramo, então a corrente I, né, essa corrente I aqui, vai ser de 5 mA. Então é isso que está acontecendo. A gente tem uma corrente de 5 mA fluindo e essa corrente naturalmente vai passar aqui por cima também. É a mesma corrente porque é o mesmo ramo, né? Se a gente está no mesmo ramo, a gente está com a mesma corrente. Beleza? É o mesmo raciocínio aqui, ó. A corrente de 2 mA, ela vai ser 2 mA em todo esse ramo daqui. E a de 10 mA vai ser 10 mA em todo esse ramo daqui, tá? E aí, então, seguindo, como é que a gente faz para calcular V3? Ó, primeiro V3. V3 é fácil. Aqui é terra, aqui o potencial é zero. Não tem nenhuma resistência, então potencial V3 é zero também, né? Então se mantém o zero. E agora para calcular V2, então vamos lá. Quem é V2? Quem é V2? Eu sei que o potencial aqui é zero, né? Mas se nós temos resistências, teve queda de tensão. Então teve aqui uma tensão V2, houve uma queda de tensão que fez com que o potencial chegasse a zero aqui. Então a gente pode pensar assim, ó. Imagina lá que você tem a V2, teve lá o V2, teve lá uma queda de tensão, ó. Vou colocar um sinal negativo aqui, ó. Teve lá uma queda de tensão. De quanto que foi essa queda de tensão? 3K vezes 2 mili. Corta o K com mili, 3 vezes 2 que vai dar 6. Então teve uma queda de tensão de 6 volts aqui. Depois, teve uma outra queda de tensão de 1 vezes 2. 1 vezes 2 dá 2. E aí o resultado deu 0, né? A gente pode fazer desse jeito. Ou fazer, né, que o V2 menos 0 é igual a essa queda de tensão. Tanto faz, é o mesmo raciocínio. De qualquer maneira, a gente vai chegar à conclusão que V2 é igual a 8, né? Ou seja, qual é o potencial aqui V2? É 8. E aí teve uma queda de tensão de 6, depois teve uma queda de tensão de 2, que chegou a 0. Por isso que tem um potencial 0 aqui. Então note que a gente consegue obter o potencial V2 aqui, que ele é igual a 8. Portanto, ó, temos agora o V2 também. E aí os demais é fazer aquela conta, né? O V03 é o V0, que é 0, né? Menos o V3, que é 0 também. Então o V03 é o V0, que é 0, menos o V3, que é 0 também. 0 menos 0, que dá 0. Então o nosso V03 dá 0, né? Quem é o V23? É o V2 menos o V3. O V2 é 8, que a gente acabou de calcular. O V3 é 0. Então 8 menos 0 dá 8 volts. Então o V23 dá 8 volts. E o V12? V12 é o V1, que é 20, menos o V2, que é 8. Então 20 menos 8 dá 12 volts. Então o V12 vai dar 12 volts. E com isso a gente concluiu tanto a questão 29 quanto a questão 30. Então note que foi uma questão onde a gente foi aplicando os conceitos que a gente tem básicos, né, de circuitos elétricos, mas que são bem importantes para a gente fazer uma análise de um circuito. Então é interessante depois vocês olharem com calma essa questão, né, para vocês praticarem e conseguirem naturalmente entender como que faz essa análise, tá bom? Então vou fechar esse vídeo, nos vemos no próximo vídeo e bons estudos!